Meus irmãos, que Deus abençoe a todos. Prestem bastante atenção no testemunho desse rapaz, desse jovem, porque ele vem trazer algo para o nosso despertamento a respeito do arrebatamento do Senhor Jesus. Eu gostaria que você ficasse no vídeo até o final, porque ele tem muitos detalhes e são muito importantes e que eu nunca ouvi e nem vi nenhuma outra pessoa falando conforme ele tem falado. Amém? Vamos lá. No dia 10 eu tive um sonho, por 6 vezes o sonho se repetiu. E nesse sonho eu estava no meu ambiente de trabalho e tinha acontecido alguma catástrofe na Terra e eu não consigo me lembrar o que aconteceu exatamente. E eu saía do meu ambiente de trabalho e é como se a gente estivesse fugindo de alguma coisa. E a gente saía do meu ambiente de trabalho e eu ia para minha casa. E aí nesse momento a gente se comunicava entre a minha família, meus pais, meu irmão, e a gente se encontrava num lugar. E quando eu ia entrar no carro, eu olhava para minha mãe, que está aqui com vocês agora nesse momento, e eu olhava para ela e a gente sabia que estava começando. Que tudo que a gente vem falando nesses últimos dias era naquele momento que começava. E quando eu entrava nesse carro, é muito estranho, porque é como se a gente ficasse ali meses dentro daquele carro, só que fugindo. E passavam-se ali quase 5, 6 meses a gente dentro daquele carro e ninguém descia, ninguém falava nada. E passava-se meses dentro daquele carro ali, a gente andando e dirigindo sem parar. E eu sentia a sensação de estar passando meses e tudo bem. Num certo momento eu durmo e acordo em outro ambiente. Quando eu acordo nesse segundo momento, eu tô embaixo da terra, próximo a São Paulo ali, onde fica ali os metrôs, os trem, que tem as partes elevadas. E nesse momento que eu tô ali em São Paulo, eu sei que é São Paulo, eu consigo ver algumas placas, algumas pinturas em parede, embaixo dos muros, nas paredes. E eu vejo que o trilho onde passa o metrô, o trem ali, não sei dizer exatamente o que passa ali, ele tá com uma parte quebrada. Como se o trem tivesse descarrilhado, tivesse quebrado aquela parte ali, ou algum terremoto, alguma coisa tivesse destruído. E em cima desse trilho há 2 filas, tanto de um lado do trilho como do outro lado, que é o trem que vai e o trem que volta. Filas enormes de pessoas enfileiradas, e essas pessoas elas estão mórbidas, elas não falam, elas não têm expressão forte, elas não têm nada. E essas pessoas elas estão se chegando onde está quebrado esse trilho, tanto de um lado como do outro, e elas se jogam no chão. E eu vejo isso tudo de baixo, como se eu estivesse debaixo do asfalto e o asfalto estivesse transparente. E eu conseguia ver tudo. E as pessoas se jogam no chão, e elas se quebram inteiras, elas se machucam, elas quebram a perna, quebram o pescoço, quebram o braço. Elas ficam totalmente ali despedaçadas, sangram um pouco, só que para. E aí a pessoa ela simplesmente se levanta, coloca o braço no lugar, a perna, que muitas vezes fratura exposta no lugar, e sai andando como se nada tivesse acontecido. E isso se repete com diversas pessoas, pessoas conhecidas, pessoas que são clientes da onde eu trabalho, pessoas do vínculo familiar que não acreditam em nada das coisas que têm sido faladas. E é uma coisa que na hora eu fico muito aterrorizado com aquilo. E mesmo embaixo da terra, sabendo que estou embaixo da terra, eu consigo sentir um mau cheiro terrível. Um cheiro como se eu estivesse sentindo o cheiro do pus enfiado na minha cara. E é uma coisa totalmente absurda. E tanto nesse trilho do trem como atrás de mim, nas casas, nos prédios em volta, eu consigo escutar o barulho das pessoas se jogando e se quebrando no chão. Só que eu só consigo ver essas pessoas que estão nesse trilho, que estão vindo nesse trilho e se jogando no chão. E num segundo momento eu durmo novamente. Quando eu acordo de novo... Deixa eu te perguntar, você dorme normalmente ou você tem a sensação de que o sonho para e começa outro lugar? É uma sensação de transição, exatamente. Certo, como você já estava dormindo. Mas eu já estava dormindo. Certo. Todo momento eu não acordo do sonho. Sim. Eu estou dentro do sonho, eu saio de um sonho para o outro. Certo. E aí, quando eu acordo novamente, está eu, a minha esposa e uma das minhas filhas só. Eu tenho 2 filhas. E a gente está no meio de uma cidade e tem uma avenida expressa em cima da gente e a gente está abaixo. E todos os carros estão parados, buzinando, as pessoas começam a correr desesperadas, começam a pegar suas coisas, correr dos seus carros e um barulho de buzina como se tivesse batido vários carros, barulho de acidente.
E eu falo com a minha esposa, vamos subir aqui pra gente conseguir ver o que tá acontecendo em cima, porque a gente estava embaixo dessa expressa, a gente não conseguia olhar pro céu direito. E aí quando a gente sobe, através de uma escada que tinha na lateral, assim, de uma do pé da ponte, assim, né, da expresso, a gente vê como se fosse o Sol. Eu não sei se é o Sol, se é algum planeta, ou se é algo que vai se aproximar da Terra, e é como se ele lançasse raios na Terra. E não eram meteoros, porque todo mundo sabia que não era meteoro, e era muito específico, porque ele destruía carros, ele batia em coisas específicas, como que estivesse atirando raios e bolas de fogo. E as pessoas desesperadas correndo, e os veículos parecia que não funcionava mais, as pessoas, ninguém estava dirigindo, nem moto, nem carro, nem nada. Todas as pessoas estavam correndo, desesperada. E essa visão que você tem desse planeta, que você não sabe se é o Sol, se é o planeta, era maior? Era muito grande, eu conseguia movimentar minha cabeça, tanto para a direita quanto para a esquerda, e eu continuava olhando para o mesmo objeto no céu, de tamanho exorbitante. Tanto que no primeiro momento, quando eu contei um sonho, eu achei que era o Sol, que o Sol tinha se aproximado da Terra, mas realmente é muito estranho. Era muito grande. Qual é a cor que ele tinha? Era mais avermelhado, era um sol muito mais vermelho do que a gente está acostumado a ver. Certo. E a mesma coisa que aconteceu antes. Mais uma vez, como se eu dormisse ali dentro do próprio sonho, como se tivesse uma cena de transição. E quando eu acordo novamente, eu já não estou mais na Terra. Eu estou nas nuvens e eu não consigo me movimentar. E é como se eu tivesse com os meus ouvidos gigantes. E eu conseguia ouvir o som de tudo que estava acontecendo na Terra, de todas as pessoas, de tudo. E eu só escutava choro, as pessoas se debruçando no chão, se jogando no chão, e uma angústia, uma sensação de angústia que eu tinha na parte da frente do meu corpo, olhando para a Terra. Só que na parte das minhas costas eu tinha uma sensação de paz, como se ali eu tivesse sido arrebatado e eu tivesse vendo o que as pessoas estão passando na Terra no momento do arrebatamento. As pessoas desesperadas, acusando uma outra, e uma sensação de angústia, como se não houvesse fim, como se fosse uma depressão que não tem limite. Uma coisa que eu nunca senti na minha vida, nunca tive sensação na minha vida parecida com isso. E era olhando para a Terra, eu escutava as pessoas falando nos Estados Unidos, na China, em outras línguas. Eu sabia que eram outras línguas, que as pessoas estavam ali chorando e falando o nome dos seus filhos, dos seus maridos, e falando por quê. As pessoas elas se acusavam uma outra, e as pessoas ficavam nisso repetidamente ali, e as pessoas, um desespero era tão grande que as pessoas se batiam nas paredes, as pessoas se jogavam no chão, as pessoas elas rolavam, choravam, elas arranhavam, elas faziam de tudo, mas nada tirava aquela sensação das pessoas. E o ranger de dente, as pessoas gritando com um desespero que nunca foi sentido. Uma coisa totalmente diferente, como se realmente o Espírito Santo tivesse sido arrancado e as pessoas estivessem sentindo ali a depressão sem fim. E você sabia que você estava no céu? E eu sabia que eu estava no céu. E a minha mente, eu não precisava perguntar, eu tinha dúvidas sobre quem tinha sido arrebatado, o que estava acontecendo, sobre parentes meus que se foram ou não foram para o céu. Só que eu não chegava nem a ter consciência de perguntar, é como se a minha mente já soubesse, como se a mente estivesse interligada com as coisas do céu, com as coisas de Deus, com os anjos, e eu tinha acesso a informações que Deus permitia. Algumas coisas que eu não tentava pensar, eu escutava um não na minha mente. Eu não escutava a voz de Deus, mas eu escutava um pensamento que vinha de Deus. Eu sabia que não era um pensamento, porque esse pensamento parecia que tinha uma voz diferente da minha. E eu sabia que tinham parentes meus que tinham ficado, eu conseguia escutar o choro deles em ambientes que eu conheço, indo atrás até de familiares nossos que tinham sido arrebatados. E um desespero, e eles sabiam que tinham ficado. E ali no céu, eu sabia que tinham parentes meus que estavam salvos, sabe, coisas que eu nunca imaginei na minha vida. E Deus, ele me deu entendimento naquele momento. Eu comecei de pensar em alguma pessoa, Deus já me falava se eu podia saber ou não, e eu já tinha acesso àquela informação. Inclusive eu lembro até um momento onde estava minha mãe, estava meu irmão, estava meu pai, estava algumas pessoas, e a gente estava diante de uma televisão. E eu não sei onde é esse lugar, é algum ambiente onde vai estar várias pessoas, não tinha só familiares meus, tinha várias pessoas assistindo ali uma notícia, e alguma coisa ia acontecer depois de ter fugido, e naquele momento as pessoas iam ter a última oportunidade de se arrepender,
porque Jesus estava voltando naquele momento. Muitas das vezes eu achei que Jesus ia voltar e a gente não ia ter mais oportunidade. Mas Deus é misericordioso. E Ele vai dar a oportunidade, mas para aqueles que não estão aceitando o sistema. Porque naquele momento, meu irmão teve a oportunidade de se arrepender. Meu pai teve a oportunidade de se arrepender. E eu ficava em pé, eu olhava para minha mãe, a gente botava a mão no coração e é como se Deus confirmasse, é agora. Só que eu não vivia aquilo, como se eu tivesse uma lembrança daquilo lá no céu. Como se a minha mente tivesse acesso a essa informação, a esse momento que eu ia viver. E diversas informações, se tinham parentes meus no céu, quem eram esses parentes, muitos parentes eu não conheço, nunca vi, eu sabia que eles estavam salvos, sabia que eles estavam lá, mais de 50 pessoas, e eu não sabia, algumas pessoas eu conhecia, meu tio que faleceu, algumas pessoas que são parentes próximos que a gente conhece, que sabe que viviam uma vida com Cristo, eram tementes a Deus e foram salvos, mas algumas pessoas que estavam lá eu não sei quem era, mas eu sei que eram parentes meus, porque Deus falava para mim, são parentes seus, tem seu sangue, são sua descendência ali, quer dizer, você é descendência dessas pessoas. E eu ficava assim, mas pensava comigo, mas meu Deus, quem que é? E você assim, não, você só vai conhecer quando você estiver junto com eles. Certo, e a respeito de quando você via as coisas que, as pessoas que tinham ficado, que você falou para mim que a cidade estava com as coisas lacradas, fechadas, inclusive as igrejas, e você via uma cena. A maioria dos lugares, templos, igrejas, seja de qualquer religião, estavam todos lacrados. Todos os lugares fechados, com coisas de prefeitura, com lacres de prefeitura. E num certo momento eu vejo a porta da minha igreja e estão ali um grupo de pessoas e uma pessoa está acusando a outra. Só que elas não falam o que elas estão acusando. Eu só escuto uma falando para a outra, você, e a outra fala para a outra, você. E fica um falando você, 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 você. E em um certo momento chega um homem forte e ele rompe o lacre da porta e levanta a porta. E quando ele abre a porta, dentro da igreja tem um monte de prateleira de mercado. Um monte de corredor, como se fosse de supermercado. Só que estão todas vazias. E chega alguém correndo, coloca a mão na cabeça e fala, meu Deus, acabou tudo. E todas as prateleiras estão vazias, como se tivessem sido limpadas. Não tem nada, só as prateleiras de mercado vazias, dentro da igreja. E no primeiro momento a gente não entendia o que era, a gente ficou se perguntando. Inclusive minha mãe também teve sonhos parecidos com coisas similares relacionadas à prateleira dentro de igreja e a gente não entendeu o porquê. E Deus mostrou para mim no meu sonho mais uma vez uma prateleira de mercado dentro da igreja. E as pessoas estavam desesperadas ali naquele ambiente, como se tivesse acabado tudo. E era algo muito estranho. As pessoas elas se acusavam de um jeito que eu nunca vi na minha vida. Era um medo, uma dor. As pessoas estavam simplesmente com uma depressão. É como se todas as pessoas na Terra tivessem ficado com depressão e elas fossem aceitar qualquer coisa que alguém falasse para ela que iria tirar um pouco daquela angústia, as pessoas vão aceitar. As pessoas que aceitaram as picadas, as coisas, elas vão aceitar qualquer coisa que o sistema falar, porque as pessoas elas vão estar totalmente alienadas, totalmente tomadas com essa angústia. Qualquer coisa que falarem para ela que vai tirar essa angústia, qualquer coisa que explicar o sumiço das pessoas, por que não estão mais ali, o que aconteceu, as pessoas vão aceitar, porque elas não vão ter nem raciocínio. A mente das pessoas vai estar totalmente tomada pelas coisas desse mundo. Como se os diabos tivessem livre acesso para fazer o que quiser. Já não é mais uma coisa que só Deus tem acesso aos pensamentos. Já é uma coisa que Satanás vai ter 100% de controle na mente das pessoas. Não só por fora ali oferecendo as coisas, mas diretamente dentro da mente das pessoas. Certo. E a visão que você tinha das pessoas se jogando na linha dos metrô? As pessoas elas estavam como se estivessem zumbizadas, zumbis? Sim, se inclusive jogavam. A pele das pessoas, a aparência das pessoas, o jeito que as pessoas estavam, como se não tivesse expressão. As pessoas simplesmente vinham e se jogavam, se quebravam, aí colocavam os ossos de volta no lugar. Às vezes outra pessoa que caiu junto ia lá, ajudava aquela pessoa, colocava às vezes o pescoço de volta no lugar. As pessoas não morriam, as pessoas se jogavam e não morriam. Como a Bíblia fala. Quebravam o pescoço, quebravam os braços, sangrava muito pouco quando caía. Às vezes era fratura exposta
eu ficava olhando, vai sangrar, e não sangrava. A pessoa sangrava um pouco, parava de sangrar, colocava o osso de volta no lugar e saía andando como se nada tivesse acontecido. E era uma fila gigantesca de pessoas. Eu não conseguia enxergar o fim, tanto de um lado do trilho que eu conseguia ver, como do outro lado. Estava um pouco mais afastado, eu não conseguia enxergar o final da fila. E de todos os lados as pessoas se jogavam. Certo, é como com aquela passagem da Bíblia que fala que as pessoas vão procurar a morte e não vão encontrar. Exatamente. Não é? As pessoas, elas vão se jogar e vão continuar ali andando normalmente, como se nada tivesse acontecido, com perna quebrada, com braço quebrado, com fratura exposta, e nada acontece. Não tem expressão, não tem dor, não tem choro, não tem nada. As pessoas vão estar simplesmente zumbizando, andando como zumbis. Certo. Acontece o arrebatamento, é isso? Exatamente. E todo esse contexto que você vai vendo em flashes, né? Como se fosse pedaços. São flashes, é como se eu dormisse e acordasse no outro ambiente. Certo. E por 6 vezes aconteceu isso. Eu volto no começo, sonho tudo de novo. Eu saindo do meu ambiente de trabalho e a gente entrando no carro, eu olhando para minha mãe, novamente de novo. Eu vejo o planeta lá, o sol, não sei, enorme, lançando fogo. Eu vejo as pessoas se jogando do trilho. Por 6 vezes eu vejo a mesma coisa. Todas as coisas que eu contei aqui eu vejo por 6 vezes. Uma confirmação Uma mesmo, confirmação, né? Por 6 vezes. Começa tudo até o final, volta de novo. Começa tudo até o final, volta de novo. Mas a parte que mais me impressiona é sentir, olhando para a terra, a angústia das pessoas. Porque é um sentimento que não tem nem como explicar. A gente sabe que quando uma pessoa está com depressão, ela não tem vontade de fazer nada, ela não consegue fazer nada, ela vive à base de remédio, e o Espírito Santo ainda está na Terra, então isso tem um limite. E mesmo assim, muitas vezes as pessoas se matam. Imagina sem o Espírito Santo na Terra. Porque naquele momento ali, as pessoas vão estar com uma angústia que elas nunca sentiram. Todas as pessoas, sem exceção. O único lugar na Terra que a sensação era diferente era em Israel. Em Israel a sensação era diferente. É como se ali ainda tivesse coisas para acontecer. Como se ali ainda tivesse o Espírito Santo ainda de olho. Mas é o único lugar. Qualquer outro ambiente da Terra naquele momento estava tomado por essa angústia. Você tinha acesso às pessoas, você não via. Eu não via. Eu conseguia como se eu ouvisse as pessoas naquele ambiente ali, conseguisse imaginar o ambiente onde as pessoas estavam. Dentro das suas casas, nas ruas, nos seus trabalhos, dentro de veículos, em qualquer lugar. Eu conseguia escutar o choro das pessoas, a angústia das pessoas, as pessoas correndo desesperado, perguntando por seus filhos, perguntando por seus maridos, perguntando por seus amigos, por seus primos, tentando ligar. De todas as formas, as pessoas tremiam tanto quando tentavam pegar um telefone para ligar para alguém, não conseguiam ligar para saber se a pessoa estava ou não estava mais. E essas pessoas sabiam, todas as pessoas sabiam que tinham ficado. Só que depois disso elas iam aceitar qualquer coisa, porque a mente delas ia ficar tomada. Só que elas sabiam. E as pessoas que não tinham tomado a picada, elas tinham uma sensação muito maior. Como se elas entendessem naquele momento que elas não fizeram o necessário para ser arrebatadas. Tiveram a oportunidade, porque Deus vai dar a oportunidade, é o que eu falei. Eu tenho como se fosse uma lembrança da minha família, do meu pai, da minha mãe, em frente a essa televisão, e as pessoas ali ajoelhando, várias pessoas que eu não conheço como ajoelhando. Como se tivesse algo nelas ainda que precisasse Exatamente, e as pessoas ali se arrependendo, no último momento se arrependendo. E depois daquilo é como se as pessoas tivessem sido arrancadas. É o que eu tenho de lembrança, eu não vivi esse, é o que eu falei, eu não sonhei esse momento, mas quando eu estava nas nuvens, é como se eu tivesse acesso a essa lembrança. Como se eu lembrasse daquele acontecimento, como se eu tivesse vivido aquilo. Mas isso eu não sonhei. Eu conseguia vislumbrar, como se eu tivesse passado por aquilo. E diversas outras situações. Sabia quem tinha ficado de pessoas conhecidas, de diversas pessoas, de familiares, de clientes que eu tenho no meu ambiente de trabalho, que eu conheço, que muitas das vezes eu peguei dentro da loja as coisas que vem acontecendo, e as pessoas muitas vezes não deram bola, ou escutaram, mas continuaram seguindo sua vida como se nada tivesse acontecido. E as pessoas naquele momento elas lembravam e choravam, pranteavam no chão, um choro incessante,
olhavam para os seus familiares que ainda estavam ali, acusavam um ao outro. As pessoas sabiam que tinham ficado. Certo, meu filho. Você tem lembrança de mais alguma coisa que você quer falar? Não. Não? Então tá bom. Deus abençoe vocês. E até a próxima. Fiquem com Deus, tá? Meus irmãos, esse era o vídeo que eu queria deixar para vocês. Eu gostaria de estar deixando uma passagem, que está em Mateus 24, onde fala o seguinte: E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação, do que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê entenda. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes, e quem estiver sobre o telhado, não desça a tirar alguma coisa de sua casa. Quem estiver no campo, não volte atrás a buscar as suas vestes. Mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias, e orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno, nem no sábado. Porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. É interessante, irmãos, que quando este jovem ele fala que as pessoas elas vão entrar numa angústia tão grande pela retirada do Espírito Santo, e dá para a gente entender através dessa passagem de Mateus, onde fala que as pessoas vão ficar muito angustiadas, elas vão se lamentar, vão se arrepender pelo fato de não terem subido no arrebatamento. Eu sei que muitos não acreditam, não sei se é o seu caso, mas que você possa estar voltando para a presença do Senhor, através desse testemunho, que Ele possa edificar a sua vida, e que você passe a prestar atenção nos sinais, nas coisas que estão acontecendo. Que o apóstolo Pedro, ele havia falado que nos últimos dias muitos teriam visões e muitos iriam profetizar, se cumprindo assim a palavra do Senhor. E nós estamos vendo que a palavra, ela verdadeiramente está se cumprindo. E que Deus possa te dar força e tirar as escamas, a cegueira espiritual, e que você possa enxergar, estar preparado para aquele grande dia. Porque as coisas que ele tem relatado, que esse jovem falou em relação... eu fiquei impactado quando ele falou que as pessoas elas tentavam se matar e elas não conseguiam morrer, porque a morte ela iria fugir. Eu ficava pensando como que essa situação, como que isso iria acontecer. E realmente é coerente o que ele fala. Só Deus tem resposta para essas coisas. E que nós não fiquemos para trás, irmãos. Que nós passemos a observar e a vigiar. Que Jesus está às portas. Que Deus possa abençoar a sua vida, a sua casa, a sua família. E que nós possamos, irmãos, nos encontrar no próximo vídeo. Fiquem todos na paz do Senhor.